Quando eu comecei a fazer essa especialização lá em São Paulo, um dos estágios, dos centros de estágio, era terapia intensiva. E eu vi aqueles pacientes que durante o dia a gente conseguia tirar o oxigênio e durante a noite voltava para o oxigênio. Aí de dia tirava, de noite voltava. E eu falava, alguma coisa está errada. E a gente também dá cursos para outros profissionais de saúde. Hoje a gente tem explorado muito essa área da oximetria noturna, que é a avaliação da hipoxemia, que é o quanto de oxigenação pode ficar baixa mesmo depois da apneia tratada, enfim. Então, Aline, falando nessa questão de empreendedorismo, eu acho que o fisioterapeuta ele não tem formação de gestão, sabe? A gente não tem na graduação nenhuma formação para ser gestor, para ser administrador. A Simmons Drake é uma indústria que tem uma trajetória marcada por uma troca colaborativa com diversos profissionais da saúde. E a fisioterapia é uma delas. Desde quando iniciamos com a ventilação mecânica, nossa troca é sempre constante com esses profissionais. E a gente quer trazer aqui hoje uma visão sobre uma das áreas de atuação do fisioterapeuta, que é a fisioterapia do sono. Por isso a gente vai conversar com a doutora Flávia Nerbas sobre os caminhos, as possibilidades, como funciona essa área de atuação do fisioterapeuta do sono. Legal. Então, doutora Flávia, falando sobre a sua trajetória profissional, assim, conta um pouquinho o que despertou em você o desejo pela fisioterapia e depois pela atuação na área do sono. Como é que foi essa história que você trilhou? Legal, obrigada, Aline. A fisioterapia, eu sempre soube que eu ia atuar na área da saúde, eu não sabia exatamente qual. E aí, na época que eu fui fazer vestibular, eu lembro que tinha algumas opções, a minha irmã fazia nutrição, e eu sabia que tinha a área da saúde aí, eu escolhi a fisioterapia e não sabia que eu ia passar no vestibular. E quando eu passei, eu levei um susto. E aí a minha mãe ainda falou assim, porque não era na minha cidade, eu tinha que sair, né? Eu sou do interior de Santa Catarina. E ela falou, não, você vai fazer, mesmo que se você não gostar, você volta. Mas você vai fazer. Então foi meio que intuitivo. E aí eu comecei a fazer e gostei demais. Depois disso, eu me formei em Santa Catarina e aí eu queria me especializar mais na área de fisioterapia respiratória. E aí, na época, um professor meu falou, se você quer se especializar mais, vai para São Paulo, que lá os melhores centros estão lá. Isso foi 2002, tem bastante tempo. E aí fui para São Paulo e lá eu fui fazer uma especialização em fisioterapia cardiorrespiratória no Instituto do Coração, lá da Faculdade de Medicina da USP, e tive uma aula sobre sono com o Dr. Geraldo Lorenzi Filho. E o que me encantou... Que ainda é ele acho que a principal referência no Brasil sobre isso. E aí, a grande responsável por eu me interessar por isso foi minha mãe. Porque quando eu fui estudar para o vestibular, eu tinha muito sono de tarde e eu precisava dormir. E a minha mãe me chamava de preguiçosa, que eu era preguiçosa, que eu não ia passar no vestibular, que eu tinha que acordar, que eu falava assim, gente, mas eu sinto sono, o que eu posso fazer se eu tenho sono? E eu precisava muito dormir. E eu carreguei uma culpa enorme a minha vida inteira por ser uma pessoa que precisava de muitas horas de sono, sabe? E aí, quando eu assisti a aula dele, ele falou sobre os longo-dormidores e os curto-dormidores, que tem um perfil genético. Ou seja, no seu caso não é apneia. Não era apneia. E eu falei, eu sou normal, eu preciso entender isso e tal. Então isso foi um negócio que assim, me chamou muita atenção. Mas mais do que isso, quando eu comecei a fazer essa especialização lá em São Paulo, um dos estágios, dos centros de estágio, era terapia intensiva. E eu vi aqueles pacientes que durante o dia a gente conseguia tirar o oxigênio e durante a noite voltava para o oxigênio. Aí de dia tirava, de noite voltava. E eu falava, alguma coisa está errada. E aí eu comecei a observar e ver que eles paravam de respirar. E aí nós, como fisioterapeutas, a gente é muito acionado para isso, né? Físio, o paciente está desaturando, a oxigenação dele está caindo. Eu falei, mas não é possível, o que tem isso? Aí me voluntariei lá no laboratório do sono, lá do Incor, bati lá na porta, falei, professor Geraldo, eu quero ser voluntária aqui para aprender. E comecei a frequentar o laboratório para estudar mesmo, para aprender. E aí aí eu comecei a desenvolver pesquisa, levar trabalho para congresso. Aí teve a oportunidade de fazer o doutorado lá, que ele lá tem o doutorado em pneumologia, em ciências, na verdade, que não era doutorado em sono. E eu acho que eu fui a 4ª fisioterapeuta, isso comecei lá em 2007. É tudo muito recente. Tudo muito recente.
E quando eu defendi o doutorado, lá dentro do laboratório, só 3 fisioterapeutas tinham defendido antes de mim. Então, era uma coisa assim, que foi meio que por encantamento. Acho que é meio propósito de vida, talvez, hoje. Eu vejo isso como sendo... Você foi uma das desbravadoras da área da fisioterapia do sono. Isso. E aí eu comecei a entender melhor e tal. Então, aí foi se desenrolando. Então, sempre tive vocação. Gosto muito de me comunicar, gosto muito de dar aula. Então, aí comecei a dar cursos, enfim. Aí, conforme o tempo foi passando, mais e mais fisioterapeutas foram se interessando, o mercado foi se abrindo, as empresas de CPAP contratam muitos fisioterapeutas, o mercado de trabalho para fisioterapia do sono é muito aberto, é muito amplo, você pode trabalhar em inúmeras coisas. Então, foi assim. E aí, hoje a gente tem a clínica, que é aqui em BH, que atende paciente com distúrbio respiratório do sono, eu e Liliane, que é minha sócia, e mais um monte de fisioterapeutas hoje, que são do nosso time, que nos ajudam aí a ganhar braços, né? Porque enquanto profissional de saúde, você é muito limitado em tempo, o seu tempo é um paciente para 1 hora sua, então acabou sua agenda, acabou sua possibilidade de ampliar isso. Então, hoje nós somos em 12 fisioterapeutas lá. E nós começamos a entender a importância de ajudar... Todos aqui de BH? Esses são. E aí muitas pessoas de fora de BH pediam, você não dá curso, você, né, tô precisando disso e tal. Então a gente montou aí, eu, Liliane e Rafaela, que é uma outra sócia nossa de São Paulo, uma empresa chamada Fisioterapeutas do Sono, que tem o intuito de fomentar conhecimento. Somos parceiros. Somos parceiros da CMOS Drake, que sempre acreditou no nosso trabalho e sempre apoiou. E tanto na figura da Aline, do Marco Aurélio, né, e de todo o time aqui. Então, hoje a gente faz cursos de capacitação para esse fisioterapeuta que quer se formar, entre aspas, que ele quer ter a área de atuação, que é o máximo da graduação hoje permitida pelo Conselho Federal de Fisioterapia. E a gente também dá cursos para outros profissionais de saúde. Hoje a gente tem explorado muito essa área da oximetria noturna, que é a avaliação da hipoxemia, que é o quanto de oxigenação pode ficar baixa mesmo depois da apneia tratada, enfim. Então, é isso tudo. Que legal, que legal. E nisso já foram, na área do sono... 18 anos, quase 18 anos. Tenho 22 de formada e 18 de ensinamentos aí para compartilhar. De aprendizado, mais de aprendizado do que de ensinamento, eu acho. Com certeza. Porque eu aprendo demais. E é tudo novo, né? Então, sim, a gente tem que estar sempre atualizado. A descoberta da apneia, os tratamentos, é tudo muito recente, assim, são poucas décadas de estudo ainda. Exato. Que a gente vê por aí, né? Acho que foi 1960. E o primeiro relato de apneia do sono foi feito pelo Christian Guilleminot também, que foi um ícone aí da área do sono, que faleceu há pouco tempo atrás. Foi em 1968, se eu não me engano. Quase 70. Muito recente. Muito recente. Que eu escuto muito caso dos avós, avô, bisavô, tataravô, morreu dormindo, coitado. Nem sabia, né? Não teve oportunidade de saber. E eu conversando esses dias com minha mãe, eu falei, mas muito provavelmente a maioria aí morreu como consequência da apneia. O doutor Geraldo falava, se a gente não morrer de aquecimento global, nós vamos morrer de apneia do sono. Então, precisamos cuidar do planeta e do nosso corpo. Com certeza. E pro caminho do fisioterapeuta, então, não é uma especialização, mas ele consegue o título de... Como que a fisioterapia... Quais são os caminhos que ele tem que percorrer? Isso, então ele tem que se formar fisioterapeuta. Não tem a obrigatoriedade dele ser fisioterapeuta respiratório, não existe ainda nenhuma especificação que tenha que ser assim. No nosso Conselho Federal, que é o COFITO, existe uma resolução, que é a Resolução 536, que foi publicada em 2021, bem recente, que tem uma série de exigências de conhecimento técnico e prático, né? Teórico e prático. Então, ele exige que você tenha 80 horas teóricas com vários temas, não é assim, 80 horas teóricas de um tema só. Você tem que ter lá uma série de exigências. Conteúdo específico. Isso. E 40 horas práticas, comprovadas, para você ter a área de atuação. Então, hoje, a fisioterapia do sono é uma área de atuação. Por isso que a gente capacita essas pessoas. E aí você precisa, a especialidade de fisioterapia do sono ainda está seguindo um caminho, não existe especialidade. Existem cursos de especialização, mas que você não pode assinar como especialista, porque isso não é reconhecido pelo nosso Conselho Federal, que é o nosso... Ainda. Mas a gente está caminhando. Com certeza. Que é o nosso órgão regulador. Então, desde 2014, a gente está protocolando ofício aí no Conselho Federal, através das nossas associações
Existe a Sobrafir e a ABS, que são duas associações que têm trabalhado muito, cada um com o seu grupo, trabalhando muito aí para fomentar conhecimento, para divulgar. Tem os cursos individuais, tem algumas universidades também, alguns institutos promovendo cursos. Então, isso está crescendo. Inclusive, a formação de fisioterapeutas do sono... A nossa formação, ela é uma formação que tem todos os pré-requisitos do Conselho Federal. Então, aí, além delas, a gente tem um cuidado muito grande com a qualidade da formação do profissional que está conosco, né? A Brena até faz parte aí do nosso curso. E acho que foi também um dos grandes motivos pelos quais a CMOS apoia nossa formação. A gente tem essa grande preocupação de seriedade, de comprometimento e de fazer um curso onde a pessoa tenha capacidade de atender os pacientes de forma adequada. Com certeza. E está entre os pioneiros também, Sim, né? Foi o primeiro curso do Brasil de capacitação, com toda essa estrutura, foi o primeiro. Eu tenho orgulho disso. E o que você visualiza, assim, se for para falar com os fisioterapeutas que estão se formando agora, que estão começando na profissão, pensando em possíveis caminhos, qual que é a sua visão sobre questão de futuro, dessa área de atuação? O que você vê de projeção para essa área? Ótimo. A gente fala que o sono ainda é um oceano azul, porque ele tem tão pouco tempo e tem tanta coisa ainda para ser explorada, sabe? E mesmo o fisioterapeuta que está assistindo essa nossa conversa e fala assim, Flávia, eu não quero trabalhar com sono, mas o seu paciente dorme. Então você tem que entender um pouco de sono, pelo menos, que por mais que você não vá atuar nessa área, você tem que saber para quem encaminhar. Então, todo mundo vai dormir, seu pai dorme, seu cachorro dorme, todo mundo dorme. A gente precisa entender disso. Mesmo que você trabalhe na geriatria, na ortopedia, na saúde da mulher, na pediatria, o sono vai estar envolvido. Então, esse é um ponto. Outro ponto é que, para a atuação do fisioterapeuta, você tem várias áreas. Então, você pode atuar na indústria, no setor de treinamento, setor clínico, de capacitação na indústria. Você pode atuar em laboratório de sono, porque tem esse exame que pode ser feito em laboratório de sono, de titulação de pressão. Você pode atuar em clínicas, você pode atuar na área de docência, você pode atuar com pesquisa, você pode atuar com ensino e consultoria. Tem uma estimativa aí que saiu de que até 2030, se não me engano, mais de 9 bilhões, ou é 9 ou é 90, pode até ser que seja 90, eu não tenho de cabeça, de dólares vão ser investidos na saúde do sono. Porque não é só a parte respiratória, tem todo o resto. Então, tem muita coisa que ainda vai abrir caminho e é importante que você, se você quer se destacar, se você quer ser um bom profissional, para qualquer coisa que você vai fazer, você tem que estudar. Conhecimento nunca ocupa espaço e vai te tornar um profissional com cada vez mais visão crítica e cada vez mais assertivo. Então, o que eu recomendo e o que eu vejo é que, independente da área, mas falando da área do sono, se capacite. Porque aí você vai conseguir identificar melhor os problemas do seu paciente e resolver. Né? Todo paciente que procura um profissional de saúde, ele quer solução. E se essa solução pode estar na nossa mão, então seja o melhor que você puder. Que legal. E uma visão que eu acho que é interessante também, às vezes no início do curso ou no início da profissão, não sei se isso já mudou muito, mas nem todo mundo tem uma visão também empreendedora. Exato. Que é uma outra ponta de atuação para o fisioterapeuta, né? Isso, que é uma das que eu não, inclusive, esqueci de falar. O empreendedorismo, ele é bem desafiador, mas é isso, né? Então, eu tive a opção de ser fisioterapeuta CLT de um hospital e fui por muito tempo, que me deu uma grande bagagem. Depois eu vi que aquilo não cabia dentro do meu objetivo de vida. Eu queria ter mais liberdade, mas o empreendedor, ele também está sob risco e ele trabalha talvez muito mais. Mas eu acho que é o que faz sentido para você, né? Você pode fazer um concurso público. Então, tem hospitais que tem concurso público, que tem laboratórios de sono. Você pode... E que é uma outra vertente que está em crescimento também, né? Exato. E a gente precisa mudar muito essas questões hospitalares. O impacto do sono no ambiente hospitalar, ele é muito grande. E empreender sempre... Eu acho que o fisioterapeuta, de uma forma geral, ele empreende, porque a gente está sempre criando soluções, a gente está sempre inventando coisas para melhorar aquele atendimento, para melhorar a qualidade do paciente. Isso é um jeito de empreender, só que às vezes não tem essa capa, né? Ela está disfarçada de estratégias aí. Porque pode ter um empreendedorismo sem ser um empresário. Exato, né? Exato. Então, super de acordo, sim. Precisamos abrir a mente para isso. Sim, e ver que tem muitos caminhos para seguir, assim. Inclusive, você foi para o empreendedorismo. Eu sempre achei que a Aline fosse fisioterapeuta. Sempre achei.
Porque você sempre falou com muita propriedade sobre tudo, né? Então isso mostra o tanto que você, mesmo não sendo fisioterapeuta atuante, o quanto que você se preocupou em ter conhecimento sobre aquilo que você fala. E é isso. Então, Sim. isso vai diferenciar a gente no mercado de trabalho para tudo. E são muitos anos que a gente está aqui. A gente não só produz o equipamento, a gente tem que o tempo todo estar em troca com os profissionais, a gente tem que estar aprendendo. Então, não somente eu que estou responsável pela comunicação, pelo conteúdo que a gente traz, como toda a equipe que está responsável pelo desenvolvimento do produto. Então, a gente está sempre aprendendo. O engenheiro aqui, a gente, inclusive, vamos trazer outras conversas para a gente abrir a cabeça e ver o quanto é legal o encontro desses universos. Então o engenheiro ele não tem que entender só de números, ele vai ter que aprender sobre a apneia, ele tem que entender sobre o coração, sobre as arritmias cardíacas, quando a gente fala dos produtos para emergência cardíaca, de muitas outras coisas e não só da área ali do espectro dele inicial, do escopo de trabalho, né? Isso é bem legal. É isso aí. E o legal é ver que você do empreendedorismo, você foi tanto para o empreendedorismo empresarial, como para o empreendedorismo, vamos dizer, acadêmico. Com os fisioterapeutas, né? Exato, que é a nossa formação. Tanto eu, Liliane, quanto Rafaela, na Fisioterapeutas do Sono, nós três temos as mesmas 3 vertentes, que é da assistência clínica. Nós 3 trabalhamos, atendemos pacientes, temos clínica. A gente fez formação acadêmica com doutorado e a gente tem uma vertente importante na pesquisa também. Então, acho que foi um encontro de almas aí, de propósitos talvez, porque casou muito bem e nós temos o mesmo objetivo, né? Então, a gente atua aí nessas 3 áreas principais. Muito legal, muito legal. E em termos de possibilidades também para os fisioterapeutas, a questão do empreendedorismo, não só de ter uma clínica, como também de trabalhar na parte comercial dos produtos, dos tratamentos, né? Dos produtos para tratar. Gestão, porque também você pode fazer todo esse trabalho de conscientização do sono dentro de um ambiente hospitalar, dentro de uma clínica de multiespecialidades. Tem muita coisa para fazer. Basta a gente se abrir para isso. Legal. Para a gente encerrar, se você tem alguma mensagem para deixar para os fisioterapeutas especificamente e algumas crenças que você queira da fisioterapia do sono, alguma coisa que você acha que seja importante pontuar, que são necessárias da gente tentar desmistificar, e uma mensagem que você tem para deixar. Olha, Aline, falando nessa questão de empreendedorismo, eu acho que o fisioterapeuta ele não tem formação de gestão, sabe? A gente não tem na graduação nenhuma formação para ser gestor, para ser administrador. Então, eu acho que é uma coisa bem importante, sabe? A gente não sabe fazer conta. A gente começa a atender por vocação e a gente faz aquilo por amor mesmo e muitas vezes não se valoriza. Então, eu acho que uma das coisas que eu defendo muito, e quem trabalha comigo sabe, é da valorização do profissional. E foi um caminho que eu tive que aprender a me valorizar, a entender tudo que eu trazia de retorno para o paciente e trazer isso como agregar valor também para minhas consultas. Então, hoje a gente consegue atender do público SUS à classe A, porque a gente consegue entender também que dentro da nossa vocação, e eu sei que o fisioterapeuta não faz fisioterapia pensando que ele vai ser milionário, né? Ele faz por vocação mesmo. Mas que você pode ter uma boa remuneração, que você pode ser bem-sucedido, que você deve procurar por isso. E aí, o caminho que eu escolhi foi em me desenvolver, não só como fisioterapeuta, mas como pessoa. Então, o desenvolvimento humano eu acho que é uma coisa importante para todo mundo. Você se conhecer, você saber seus limites, você saber suas vontades, aceitar quem você é, como você é, trabalhar seus defeitos, melhorar suas qualidades. Então eu penso como, de novo, uma reflexão de vida, assim, o quanto que quem está ouvindo aí, você pode tudo, o que você acredita que é benéfico e que tem harmonia com todos, sabe? Então você vai trazer bem-estar para o seu paciente, ele vai melhorar as relações em casa, ele pode melhorar a condição de trabalho, ele pode ser mais assertivo nas questões pessoais dele, ele vai te trazer isso como uma referência de feedback positivo, ele vai indicar seu trabalho para o médico, ele vai indicar para o familiar e vai voltar para você. Então, quanto mais a gente devolve para a sociedade o que a gente tem de coisas boas, mais volta para nós, sabe? Então eu acho que é investir na gente, na nossa máquina, mentalmente, emocionalmente, cognitivamente, fisicamente, de conhecimento. Acho que é isso, que o resto você vai construir. A hora que você está pronto para isso, disposto a isso, as portas vão se abrindo.
E aí é aquela coisa assim, nossa, olha que coincidência, tal pessoa me ligou, aconteceu isso, você não vai acreditar. Na verdade é quando a gente, eu acredito muito nisso, é quando você escolhe um caminho que está alinhado com o seu coração, sabe? Você sente lá dentro que isso está certo, que isso vai ser bom. Por mais que ninguém acredite em você, você vai conseguir. Legal, muito obrigada. Tá Com bom? certeza você inspirou muitas pessoas e ver essa motivação, a questão do propósito e sentir isso, eu acho que é muito especial quando alguém, principalmente no início da carreira, encontra isso e saber que é uma área que só vai crescer e que tem ganhado cada vez mais importância e que é necessário que a gente dê cada vez mais importância também devido aos benefícios que ela pode trazer para a sociedade como um todo. Exato. Uma questão de todo política mundo pública. ganha. E todo mundo ganha. Todo mundo sai mais feliz. Com certeza. E com relação à valorização da profissão, assim, o que eu vejo nesses anos de CMOs, eu não sou da área da saúde, mas não tinha contato com a área da saúde, eu vejo que desde que eu entrei até hoje eu percebo esse crescimento da valorização do profissional da fisioterapia e que só tem a crescer. Principalmente com o Covid também ganhou um grande... Foi na Covid que a gente teve um destaque muito grande. Fisioterapia respiratória existe há muitos anos, mas na Covid é que as pessoas entenderam que a gente existe e a importância. Com certeza. E só tem a crescer. Sucesso aí pra vocês todos. Pra nós. E que você continue sendo essa inspiração aí pra muitos fisioterapeutas. Eu que agradeço. Obrigada novamente. Muito obrigada. Até mais. Gente, muito obrigada. E até o próximo episódio do CMOscast.